3243. Muito bem, 8h03 em Campos. Muito bom dia para você ouvindo a Folha FM. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, recebendo o médico cirurgião cardiovascular e intensivista do CCC, Centro de Controle e Combate ao Coronavírus de Campos, o Vitor Carneiro. Ao vivo conosco, nós já falamos aí sobre o funcionamento do CCC, o combate ao coronavírus, uma prospecção, talvez aí, para os próximos dias, e números de leitos e respiradores também, quando o pico chegar, além de EPIs e dificuldades de relotação à emergência, que são temas que serão abordados ainda neste programa a partir de agora, com a participação do Aloysio Abreu Barbosa, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, e o médico Vitor Carneiro. Aloysio. Vitor, a gente falou da capacidade de leitos do CCC, né? Tem 19, pode passar a 38, dobrar, 20 do hospital de campanha, que deve ser inaugurado a previsão do final do mês, pelo menos a previsão, embora tenha também atrasado quase uma semana o início da montagem. E de quantos, você que é intensivista, de quantos leitos dispõe a rede pública, a contratualizada e a privada de Campos, e respiradores, para os casos mais graves? Então, Luiz, isso aí é uma conta difícil de fazer, vamos dizer assim, né? A rede pública de Campos tem 30 no Ferreira Machado, 15 no HGG, mais 30 na Santa Casa, tinha 27 mais ou menos na Beneficência também, tem o Plantadores também, que tem 2 UTIs, tem o Alvorovim. Então tem bastante leitos aí, mas estavam insuficientes, vamos dizer assim, estavam em sua lotação máxima todos, e vários pacientes ainda sem acesso a eles nas emergências do Ferreira Machado e HGG. Né? E aí isso antes da Covid, né? Antes da Covid. Antes da Covid. Agora, acho que algumas unidades estão separando alguns leitos alguns hospitais estão separando alguns leitos dessas unidades para atender o Covid já, nos outros hospitais também. E nós separamos 19 na Beneficência para atender o Covid, com possibilidade de mais 19. Como a gente já falou no bloco anterior, essa é uma doença, e, logicamente, ela se abate sobre o indivíduo, por óbvio, mas ela é como se ela infartasse, né? Ela entupisse a artéria principal do sistema de saúde e levar o sistema de saúde a colapso, como ocorre no infarto, por exemplo, assim que é cirurgião cardiovascular, né? Me parece a analogia adequada. Você acha que a gente corre o risco de colapsar? Isso contando com o CCC, contando com o hospital de campanha, contando com os leitos que você numerou aí da rede pública e contratualizada, e mesmo os particulares, a gente corre o risco de colapsar? Correr o risco sempre corre, né? Eu acho que com essa projeção que você falou aí de 5 mil casos, 5%, 250 casos graves em 1 ou 2 meses, além das outras doenças, é um número bem considerável, né? Então, o risco corre de colapsar. O que a gente tem que fazer é tentar, ao máximo, diminuir essa velocidade de progressão da doença. A gente chama de achatar a curva, né? Isso, exatamente. Para as pessoas recuperarem, né? A gente trocando essas pessoas de lugar, vamos dizer, tem alta um, entra outro, né? E aí por diante. A gente entrevistou aqui na semana retrasada o Rodrigo, infectologista parente seu, ele tem mesmo sobrenome Carneiro, ele é seu parente? Não é parente não, mas a gente brinca de primo, é um cara, gente boa e tal, meu amigo, mas não é parente não, tem só o mesmo sobrenome. Ele falou, uma entrevista brilhante, aliás, na semana retrasada,
ele falou que em relação à capacidade, ele também trabalha em Itaperuna, né, e trabalha aqui no HGG, e trabalha no São José do Havaí, que é a hospital referência do Noroeste, não só Itaperuna, como todo o Noroeste, como o campus, o Ferreira e o HGG funcionam para o Norte Fluminense, né, como referência dos casos de média e alta complexidade, que ele via nessas unidades mais o CCC, mais o hospital de campanha, ele via uma estrutura razoável, mas como ocorre no mundo todo, né, em relação os epicentros, você tem até agora registrado China, Itália, Espanha, Estados Unidos, ele via o risco de colapso, como a gente falou, 5 mil, né, se o número chegar a se confirmar, tomara que não, que correu o risco de colapsar. Você acha que a gente pode chegar a uma situação... Você está fugindo disso o tempo inteiro, falando do presente, está correto. E meu papel é especular um básico que ocorreu antes, né? Você acha que a gente corre o risco de chegar à situação de uma Itália, por exemplo, mais especificamente na região da Lombardia? Então, eu temo que sim, vamos dizer assim, porque na realidade a gente tem que comparar o sistema de saúde, né? Eu sei que o sistema de saúde da Itália não estava às mil maravilhas, mas eu não consigo achar que estava muito melhor, muito pior do que o nosso. E eles colapsaram, quer dizer. Então, eu comparo dessa forma. Se a Itália tivesse um sistema de saúde parecido com o do Brasil, vamos dizer assim, colapsou, por que a gente não vai colapsar? Só se a gente tomar atitudes drásticas, como tem sido tomado em algumas cidades, né, mais do que as outras e tal, e tentar de tudo, mas é uma possibilidade, né? Porque entrevistamos aqui, eu e o Cláudio Marcelo Lessa, promotor de justiça, que está aí à frente na verdade, são várias frentes, né? Você está no front mais acirrado, né, que é a UTI, onde o calo aperta mesmo. Mas a imprensa, segurança, né, no caso ele aí, no gabinete de crise, Polícia Civil, Marcelo Lessa, Polícia Civil, como Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança e Superintendência de Postura, e ele me perguntou, ele inverteu os papéis e me perguntou sobre o que eu achava. E eu usou o exemplo dos Estados Unidos, que eu não acho um exemplo muito, embora seja uma grande potência econômica, eu não acho muito legal, porque eles não têm o que a gente tem aqui, que é o SUS, né? Mas eu, por experiência própria, eu tenho um problema de hernia de disco, e eu viajei a Península Ibérica, Espanha e Portugal em 2004, e tive uma crise forte de hernia de disco, eu estava em Málaga, e tive que recorrer ao sistema de saúde deles lá, e fiquei bem impressionado. Eu fiquei algumas horas internado e, pela minha experiência, tendo que recorrer ao sistema de saúde do Brasil e da Espanha, eu achei da Espanha um atendimento bem melhor, né? Eu falo por experiência empírica, né? Pelos olhos leigos de um paciente, e eles colapsaram, né? Você fala que teme que vai acontecer. Qual seria a medida para que isso não acontecesse, além do isolamento horizontal? Você vê alguma outra medida que poderia ser adotada? Então, Luiz, é difícil falar também, né, nessa situação, né? E a gente teme que isso aconteça pelo que você está falando. Eu acho que o sistema de saúde, pelo menos, né, eu não tenho esse conhecimento que você teve, eu não tenho essa experiência que você teve, mas a gente acredita que seja, na pior das hipóteses, igual ao nosso. E colapsaram. Então, assim, eu acho que a única forma da gente evitar isso é realmente isolar, ficar em casa, diminuir a velocidade de progressão da doença. É a única forma que a gente tem de atuar. É evidente que criando novos leitos também, né, como a prefeitura e o estado já está fazendo isso, a gente já está
se mexendo para fazer isso já, né? Mas é difícil. Hoje você vai tentar comprar um respirador hoje e ninguém tem para vender, entendeu? Estou falando de hospitalar, evidentemente, né? Então, mesmo que você tenha o dinheiro para comprar um respirador, ninguém tem para vender. Então, é muito difícil, é muito complicado você também. Você vai comprar um EPI, por exemplo, ninguém tem para vender. Vai entregar daqui a não sei quanto tempo. Então, assim, é difícil as coisas andarem da velocidade que a gente acredita, que a gente quer, né, que as coisas andem, né? Tem aqui o Maurício Furel Batista, que é telespectador assíduo do streaming. Ele pergunta aqui, bom dia, o médico concorda que as medidas tomadas pelo prefeito, seguindo as orientações da OMS, de isolamento, é eficaz? Luiz, eu concordo, né? A gente está vendo isso na prática da realidade, né? Está vendo um atraso na progressão da doença na nossa cidade, né? Eu acredito isso. Como eu te falei, no início da montagem do CCC, da idealização dele, a gente achava que a gente estava uma semana atrasado. A gente viu que isso não foi verdade, que a gente conseguiu montar, tá certo, foi uma correria muito grande, montamos em tempo recorde, vamos dizer assim, mas conseguiu montar, conseguiu abrir e ainda não tem um movimento absurdo como a gente achou que tivesse essa semana. Então, na prática, a gente está vendo que essas medidas estão sendo eficazes. A gente falou sobre EPIs, é o assunto desse bloco. EPIs para o ouvinte, para o telespectador, é a sigla de equipamento de proteção individual. E a gente sabe que, baseado na experiência aí, de China e Itália, os dois primeiros epicentros mundiais da doença, que mesmo a China, por exemplo, pela capacidade que tem de produção e de baixar custo, a China é o grande fornecedor de EPI do mundo, né? Do mundo. E foi o primeiro. Então, quer dizer, ele não tinha demanda mundial para atender, ele só atendeu a demanda interna, inicialmente, né? E a gente sabe que mesmo totalmente paramentado, com o que era mais sofisticado em EPI, e depois a Itália também, como o primeiro grande epicentro do mundo fora da China, ainda também contando com EPIs à disposição no mercado internacional, que mesmo paramentado igual astronauta, a taxa de infecção dos profissionais de saúde, não só médicos, mas como enfermeiros, que até tem mais contato, paciente que faz higienização e tal, a higiene do paciente, chegou a 40%, que é um número assustador, né? Assustador. Como é que você está vendo aqui a questão dos EPIs aqui em Campos? Então, como você mesmo falou, a gente fica vendo as imagens da China, da Itália, aqueles profissionais com EPIs que a gente nunca viu em época nenhuma no nosso país, e mesmo assim 40% de contaminação, isso acaba preocupando muito a classe, né? Ou seja, o profissional de saúde em geral, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, quem está à volta com todo o paciente ali, direto, né, com o paciente. Então, a gente vê aqueles EPIs, a gente não sabia nem que existia, e mesmo assim tendo 40% de contaminação. Mas, em contrapartida, a gente foi aprendendo com eles aonde se contaminava. Parece que na retirada dos EPIs, né? Na retirada, na desparamentação, era o maior foco de contaminação. A gente treinou exaustivamente o pessoal do CCC a se desparamentar, principalmente a atenção mais intensiva, vamos dizer assim, dos pacientes mais graves, onde a gente precisa de mais EPIs, de EPIs mais complexos. Essa desparamentação foi treinada e agora a gente tentar usar tudo que tiver ao nosso alcance e com o maior cuidado possível, né? Não é só usar, é usar e ainda ter cuidado na hora de colocar, de retirar, entendeu? Mas como é que você está vendo essa questão dos EPIs em Campos? A gente teve na quinta-feira, se eu não me engano, até foi o primeiro, acho que a noticiar, aquela foto que profissionais plantonistas do Ferreira Machado, se eu não me engano,
colocaram de máscaras de dupla proteção, que não são indicadas para uso médico, inclusive vem na embalagem, tiraram foto, destacaram isso, e foi na quinta para sexta, se eu não me engano, e no sábado o CREMERGE iniciou fiscalização nas unidades de saúde pública de Campos e constatou problemas pontuais em todas elas em relação a EPIs. Como é que você está vendo? Você logicamente está ciente disso, né? Como é que você está vendo essa questão? Então, eu acho que a maior dificuldade dos EPIs hoje são nas unidades básicas de saúde, como a gente teve uma reunião com alguns colegas de UBS nessa semana, e realmente chegar nesses lugares, né, o paciente que chega lá, ele é potencialmente contaminado e a pessoa tem que estar protegida também, né? Então, existe uma dificuldade de distribuição, talvez, dificuldade de compra também, dificuldade de uma série de coisas. Essa máscara não médica, é evidente que não posso ser a favor disso. Se eu uso não médico, não é para médico, né? Não é para profissional de saúde, entendeu? Mas, assim, hoje a gente vê dificuldade, porque eu acompanho na Beneficência, como eu sou coordenador do CTI, acompanho a compra também dos materiais e tudo, até antes dele ser o CCC, a dificuldade da gente encontrar no mercado hoje máscara cirúrgica, simplesmente, de uso médico. E tem que ter alguma alternativa. Ou não ter máscara nenhuma é a pior situação de todos na minha cabeça, né? E assim é o macacão que a gente usa, os aventais, né, todos esses EPIs. A gente está vendo dificuldade de EPI até em Nova York. Vamos combinar, né? Nova York é a Roma dos nossos tempos, né? O que foi Roma para o Império Romano, Nova York é para o mundo de hoje. Inclusive em poder econômico. Eu vi cenas de profissionais de saúde de Nova York usando capa de chuva como avental de proteção. Se isso está acontecendo em Nova York, é impossível imaginar que não vai acontecer aqui em Campos também, né? Concordo plenamente. É o que estou falando para você. A gente tem que tentar adequar. O macacão é de uso não médico. Tudo bem, mas nessa situação nós vamos ter que tentar se proteger com isso mesmo. Pode ser, assim, nem estou afirmando que estou falando, dando um exemplo, vamos dizer assim. Entendeu? Então, os aventais, você acha avental impermeável para comprar é uma dificuldade, vai entregar daqui a 30 dias, 60 dias, isso não tem como, né? A gente vai ficar sem nada e é complicado. Acaba tendo que haver alguma improvisação, sempre visando a proteção do profissional e do paciente, evidentemente, né? Não é uma Vou te fazer uma... Desculpa, conclui, por favor, desculpa. Não é uma coisa aleatória, né? Tentando proteger o profissional e o paciente. Vou te fazer uma pergunta pessoal. Você responde se você quiser. Você tem experiência como intensivista, você não começou hoje nisso, né? Eu te conheço há algum tempo, né? Nós somos contemporâneos, você é mais novo que eu. Você pessoa física, você tem medo? Luiz, todos nós temos medo disso. Acho que o medo é nosso aliado nessa situação, né? Temos medo de levar para a nossa família isso, de trazer para casa, né? É difícil a gente lidar com medo dia a dia. Depois que você atende um paciente grave nessa situação, o nível de estresse que você está ali é o nível máximo. Até porque a gente vê as formas mais graves da doença. Quem está em casa bem, que ficou bem, a gente vê menos, vamos dizer assim. A gente que trabalha no CTI vê quem está grave, quem está sofrendo, quem está precisando de uma série de intervenções, uma série de invasões. É esse que a gente vê no dia a dia. Isso acaba dando medo a gente também, né? Evidente que você não pode fechar os olhos, não enfrentar esse problema, mas medo a gente tem de fazer o quê? Não tem outra saída. A entrevista ontem aqui, a secretária de Saúde, Cíntia Ferrini, eu vou ler o que ela falou literalmente, tá?
existe realmente no país uma possibilidade, dependendo do aumento aí de casos, da evolução da doença, no país, na cidade de Campos, de faltar? E se faltar? Estou falando de EPIs, né? Você vai deixar de atender um paciente? Você vai deixar um paciente vir a óbito pela falta de EPI? Ela indagou. Como é que você responderia essa pergunta? É uma pergunta bem difícil, né? Bem difícil de responder. A gente é treinado para tentar ao máximo salvar o paciente, a gente é direcionado a vida inteira para isso, né? E foi o que nós fizemos com o Hudson, tentamos de tudo com ele, não houve o que a gente não tenha tentado. Mas quando um bombeiro chega numa cena de acidente, a primeira coisa que ele faz é analisar a segurança do profissional dele para chegar naquela cena, né? E a gente tem que analisar dessa mesma forma, Luiz. Eu não sei se isso aconteceu, como vai ser minha atitude, não sei te falar, não. Vamos esperar que isso não aconteça primeiro, mas é difícil a gente falar, é bem difícil. A gente teve essa conversa várias vezes já, existe uma orientação dos órgãos reguladores da gente não atender sem EPI. O CREMERG tem portaria nesse sentido, para não atender sem EPI. Exatamente. Então, o CREMERG manda a gente não atender sem EPI, mas eu, sinceramente, eu não sei como é que vai ser, não. Eu confesso que vou ter que esperar para ver. Torcer para que isso não aconteça, mas se isso acontecer, eu não sei qual vai ser a minha atitude, cara. Sinceramente. É difícil a gente falar, bem difícil. Se falou em relação ao Hudson. Como é que foi o Hudson, o paciente, que é o morto que a gente tem aí, né? Um rapaz novo, 39 anos. Falou-se que ele era obeso, mas se ele é obeso, está todo mundo dentro do barco. Pelas fotos, ele tinha um sobrepeso, não era obeso, né? Não tinha nenhuma comorbidade, 39 anos, era evangélico, não fumava, não bebia. Como é que foi o Hudson paciente? Como é que foi lidar com ele? Você que teve diretamente com ele. Não, ele ficou muito grave e rápido, né? A gente, poucos dias de evolução, ele veio ficando muito grave. A gente com necessidade de intubação logo, né? E, assim, apesar de tudo que a gente estava fazendo, com as medicações, com as drogas que a gente usou, com as medicações normais do paciente grave, com uma sepse, trocamos antibiótico, botamos antibiótico de última geração e tudo, usamos as medicações que estão orientadas para ser usadas no coronavírus, e ele não respondeu a nada, né? É difícil pra caramba a gente lidar com isso, né, Luiz? A gente é um cara jovem, 39 anos, mais jovem que eu, vamos dizer assim, e não conseguir lidar com essa situação é bem complicado, né? Bem difícil. Mas o que eu posso falar para você é que a gente fez de tudo, cara. A gente ficou em cima dele o tempo inteiro, demos muita atenção para ele, você vê o nosso primeiro paciente que foi entubado. Então, assim, todos os colegas pensando sobre o assunto, o grupo todo pensando sobre o tratamento dele, sobre o que a gente podia fazer. Mas, assim, eu trabalho com cirurgia cardíaca e com terapia intensiva. Acaba sendo o dia a dia da gente, esses pacientes muito graves, né? E é muito triste, né? Mas, infelizmente, assim, o que eu tenho de conforto para falar é que a gente fez de tudo que estava ao alcance. A gente não mediu esforço. O que me conforta é isso, que a gente tentou plenamente tratar ele. Entendeu? Então, mas é difícil, realmente é difícil. Eu fui o primeiro a noticiar o óbito dele e tive a oportunidade de falar com a esposa dele, né? Também como você, tá em profissões que a gente vê muita coisa ruim, né? Quem já cobriu polícia em jornal já viu muita coisa ruim na vida, né? Muita cena que te persegue no sono durante a noite. E eu te digo também, ele era mais novo que eu também, e quando eu falei com a esposa dele, ainda no próprio sábado, né? A vontade que dá você até chorar, porque você fica, por mais que você esteja acostumado com isso, né? Abate muito.
Aí não foi só eu, não, a equipe toda ficou abatida, né? Todo mundo estava muito empenhado, estava muito à volta dele, né? Então, assim, foi bem difícil mesmo, foi uma situação bem complicada. Aloysio. Pois não. Eu só queria perguntar uma coisa, Cláudio. Antes dele ser entubado, você chegou a trocar alguma palavra com ele, Vitor? Quem mais trocou palavra com ele foi o pessoal que internou ele, né? Ele acaba que no CTI, falei algumas vezes com ele, perguntava se ele estava se sentindo bem e tudo, mas só sobre sintomas mesmo dele, entendeu? Fora sintomas, não troquei muita palavra com ele, não perguntei muitas coisas além disso, não. E quem chegou a trocar, falou, o que ele falou, qual era a expectativa dele? Não, falou exatamente o que você está falando aí, que é uma pessoa, né, normal, que nem a gente, não tem nada especial, obeso, mas um pouco também, nada especial, é o que você falou, não tem uma coisa que a gente tenha definido que teria possibilidade de causar maior gravidade, não tem. Você quer fazer uma pergunta, Cláudio? Perdão. Gostaria. Se não, sem problema, não, o assunto aí é quase que, né, é impossível de interromper realmente, porque ainda mais agora, nesse momento emocionante aí. Mas eu gostaria de saber, então, seguindo nesse mesmo raciocínio, como é que é agora e quais são os cuidados, se é que estão, né, sendo orientados aí pela equipe do CCC, os familiares e aqueles que tiveram contatos com o Hudson. Não só o Hudson, evidentemente, né? Todos os familiares que tiverem contato com qualquer paciente positivo, né? Os pacientes com os contactantes próximos têm que ficar afastado no mínimo uma semana, né? Idealmente 14 dias isolados socialmente, evidentemente. E isso pode chegar a diminuir para uma semana se a pessoa não tiver sintoma nenhum, mas mesmo assim, o ideal são 14 dias de isolamento social. Eu estou no grupo eu até te adicionei nessa noite aí, o Vitor, no grupo do programa de WhatsApp, e no grupo tem algumas perguntas para você, e acho que são aplicáveis ao caso do Hudson, de mais casos graves que, obviamente, você como civilista pega. Seu colega, Dr. Carlos Jacovati, pergunta para você: qual a sua opinião sobre o uso da cloroquina nos pacientes graves e se em campos a droga está disponível para uso, caso seja necessário? Nós já estamos usando a cloroquina e é evidente que é uma promessa, uma droga falada pelo mundo todo, não só a cloroquina, como outras drogas também, mas assim, a experiência própria eu não tenho ainda. A gente está usando em 3, 4 pacientes, né? Usamos no Hudson também. Isso que eu ia perguntar, usaram no Hudson, né? Usamos também. Então, assim, é cedo para a gente falar ainda da experiência própria. O que a gente vê fora é que pode ter uma ação, talvez ela mais cedo um pouco sendo utilizada, mas é difícil de falar a experiência própria ainda, Luiz. É muito pequeno, entendeu? Você vê, a gente está tomando base em alguns trabalhos com um número muito pequeno de pacientes ainda. O Carlos sabe, um parceiro nosso, um amigo, que os trabalhos da medicina são trabalhos de N de pacientes muito grandes, muito, né, para assim, validarem um tratamento. Mas no coronavírus não um dos maiores intensivistas e experts em ventilação mecânica publicou um relato de 4 casos tratando de uma forma lá que ele achou que pudesse ser boa. Então, quer dizer, relato de 4 casos, como é que você pode se basear em 4 casos? É muito difícil. Então, a gente está tentando não ficar para trás nos tratamentos, mas também não ser agressivo demais, tentando um meio termo aí para a gente que consiga um resultado positivo nesse tratamento. Essa informação é muito importante. O Hudson, ele chegou a receber cloroquina e veio a óbito mesmo assim, né? Sim. É importante, porque foi bastante questionado isso em rede social. A rede social hoje, né? Todo mundo faz questionamentos e traz, inclusive aqui no programa. Então, uma pergunta para você aqui da jornalista Flávia Pizelli.
O que você achou sobre o anúncio do ministro Marcos Pontes, nesta quarta-feira, sobre o teste que o Brasil vai fazer com medicamentos já existentes? Alguns falam que é com o Tamiflu, um medicamento que foi muito usado para H1N1. O Tamiflu, a princípio, não é uma droga que atue muito bem com o coronavírus, né? Embora no protocolo de atendimento ao paciente, a gente na internação do paciente também está usando o Tamiflu até para tratar o outro tipo de patologia, entendeu? Que é o H1N1, por exemplo. Então, assim, como é uma pneumonia viral, a gente pode ser que o paciente não tenha coronavírus, tenha o H1N1, por exemplo, a gente entra com o Tamiflu também, né? Então, estão sendo usados também o Tamiflu já, mas não parece ter muito efeito, não tem efeito, né, na coronavírus, não. Porque o quadro sintomático do H1N1 é muito parecido com o do corona, né? Sem dúvida. Por isso que é importante essa vacinação agora que o município retomou, né? Isso aí. Tem outros, são antivirais essas medicações. Tem outros antivirais em questão, em testes, em análise ainda, mas é cedo para a gente falar alguma coisa. É difícil a gente, como eu estou te falando, as experiências são pequenas ainda. Você quer fazer um intervalo? São 8h30, você quer fazer o último intervalo agora, Cláudio? Sim, bom, que aí fecha com o terceiro bloco, né? E voltando aí à pauta ainda, você vai abordar as dificuldades de relotação à emergência, não? Né? Muito bem, né? Isso. Uhum. E último, você pode fazer a última pergunta aqui do grupo? Sim, claro. Antes de terminar esse bloco? Perfeito. Pedro Emílio, que é delegado titular da 146 DP de Guarulhos, está também na linha de frente do combate à Covid na questão de segurança do gabinete de crise. Para você, Vitor, de acordo com a atual estágio de apuração científica, a infecção por coronavírus é encarada como uma patologia do sangue ou do trato respiratório. Nesse cenário, qual é a relevância do tipo sanguíneo defectado no desenrolar da doença? Então, Aloysio, agora, com essa pandemia, evidentemente, estão tentando relacionar a várias coisas, ao sexo, ao tipo sanguíneo, a uma série de coisas, né? Parece que tem um tipo sanguíneo, quem tem o tipo A parece que é mais suscetível um pouco, mas isso acho que é cedo para a gente afirmar qualquer coisa nesse momento. É muito difícil. É uma patologia, é uma virose que atinge o pulmão e tem especulações sobre corrente sanguínea também, sobre algumas outras coisas aí, mas é muito difícil a gente falar alguma coisa agora sem ter um dado concreto. Eu posso estar falando uma coisa que é completamente mentira, que a gente vai descobrir isso para frente, quer dizer, é difícil, não sei te falar. Eu estou falando para você, as especulações são muitas medicações sendo aventadas, possibilidades, mas a gente tem que ser cauteloso com isso. Eu sou, não seja agressivo, mas eu sou cauteloso com essas coisas. Tem que seguir as orientações dos nossos órgãos superiores. O Ministério da Saúde vai liberando para usar esse tipo de indicação, a gente vai usando de acordo com essa orientação, entendeu? Mas é uma virose respiratória, isso aí não tem dúvida nenhuma. O Paulo Diniz faz uma pergunta aqui, só para terminar, Cláudio. A rivavirina não seria melhor que o Tamiflu? Então, eu estou falando para você, o Tamiflu a gente não usa com o intuito de tratar o coronavírus, né? A gente usa no intuito de tratar também a H1N1. E outros antivirais estão sendo avaliados, né? Entendeu? Então, tem que aguardar para ver qual que vai ser o bom aí. Vamos lá, Cláudio, para o intervalo? Sim, perfeito. São 8h36 em Campos. Vamos ao intervalo comercial rápido para a gente voltar na sequência com o médico intensivista e cirurgião cardíaco, cardiovascular também, o Vitor Carneiro, hoje falando sobre o CCC, Centro de Controle e Combate ao Coronavírus em Campos, e vários temas. Daqui a pouco a gente volta com a pauta dificuldade de relotação à emergência e ainda outras questões aqui no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus.